Olá, eu sou o Caio, aluno da residência pedagógica, e a gente vai ver hoje um pouquinho sobre o sistema respiratório. Qual é a função, então, do sistema respiratório? O sistema respiratório, ele existe justamente para quê? Podermos respirar. Então, como nós respiramos? Nós respiramos através da inspiração e da expiração, que a inspiração é a entrada de ar e a expiração é a saída de ar. Esse é um processo que fazemos tão naturalmente, voluntariamente, que às vezes não pensamos como é composto esse sistema, de quais órgãos ele é feito e qual a importância dele. E ele é um órgão importante, porque no atual cenário, onde nós temos aí o Covid-19, esse vírus ele atua justamente no sistema respiratório. Lá nos alvéolos pulmonares a gente vai ver isso direitinho. Então, a função do sistema respiratório é a entrada de ar e saída de ar através da inspiração e da expiração. Os órgãos que compõem o sistema respiratório são a narina, a boca, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares que juntos formam o pulmão. Apesar de serem muitos, nós vamos ver um por um e depois vamos ver que faz sentido o caminho que esse ar faz para entrar e para sair, tá bom? Então, o sistema ele começa pela narina, né? Porque é onde a gente entra o ar, que são essa parte mais externa do nosso rosto. Nós também temos como entrada e saída de ar a boca, porém no sistema respiratório a boca não tem como função principal a entrada e saída de ar, pois é muito mais importante nós respirarmos pelo nariz do que pela boca. E a gente vai entender isso por quê. A boca ela é muito mais importante, por exemplo, no sistema digestório. Então, o ar ele entra pelas narinas, aí ele vai para a cavidade nasal, que é essa estrutura rocheada que a gente vê aqui. A cavidade nasal é composta por células sensoriais que permitem que a gente sinta o cheiro das coisas. Possui também células produtoras de muco, que são responsáveis por produzir mucosa, que são as melecas, que funcionam como uma barreira para poder impedir que entre muitos micro-organismos, como vírus e até bactérias. Nós também temos pelos aqui no nariz, que também funcionam como uma barreira para impedir a entrada de micro-organismos. E esse ar, na cavidade nasal, ele é aquecido e umedecido através de vasos sanguíneos que nós temos na cavidade nasal. Logo após, a gente tem a narina, depois nós temos cavidade nasal e depois nós temos a faringe. A faringe é essa estrutura aqui colorida que a gente consegue ver, tá bom? E o que é a faringe? É um músculo membranoso que tem como função a passagem de ar e alimento. No entanto, a gente vai entender que as duas coisas, como respirar e engolir, elas não acontecem ao mesmo tempo. A gente faz, ou a gente respira, ou a gente engole alguma coisa e a gente vai entender como que é isso. Aqui, logo após a faringe, nós temos a laringe. A laringe ela é composta pela glote, que é dotada de uma estrutura chamada epiglote. Ou seja, nós temos aqui em vinho, essa cor mais escura, a passagem para o alimento. A gente consegue ver aqui, ó, tem a boca, né? Logo após a boca, a comida ela vai para o esôfago, né? Ela vai fazer essa passagem. A epiglote ela funciona como uma estrutura que impede que a comida entre na via aérea. Olha só, a gente tem aqui a laringe, aí dotada da epiglote. Essa epiglote, quando nós vamos engolir alguma coisa, ela fecha para garantir que o que nós vamos engolir vá direto para o esôfago, ou seja, para o sistema digestório, e não entre aqui na traqueia, porque se entrar na traqueia, acontece aquilo da gente tentar tossir ou expulsar, porque não é a via correta. A via correta é para o sistema digestório. Aqui. Então, na laringe nós temos a epiglote, que impede que o alimento desça para a traqueia, e quando respiramos, a epiglote ela sobe para esse ar entrar aqui na traqueia. Nós também temos as cordas vocais, que são importantes para a produção de som. Então, quando falamos, estamos produzindo som, porque o ar ele passa aqui nas cordas vocais. Logo após a laringe, então, nós temos a narina, a cavidade nasal, a faringe e depois nós temos a laringe e depois nós temos aqui a traqueia.
E a traqueia é um tubo que conecta tanto a laringe quanto é uma estrutura importante para o sistema porque conduz o ar para os brônquios. Ou seja, então vamos lá, uma revisão. A gente viu que o ar entra pelas narinas, passa na cavidade nasal, vai para a laringe, vai para a faringe e depois ele vai para a traqueia. Ou seja, a traqueia nada mais é que uma comunicação entre a laringe e os brônquios, que é um tubo que vai fazer a passagem então ali do ar. Logo após a laringe, nós temos os brônquios. Os brônquios são o quê? A terminação aqui, ó, da traqueia, ou seja, quando a traqueia se ramifica em dois, nós temos ali a estrutura dos brônquios. Esses brônquios, quando se ramificam, eles vão formar os bronquíolos. Então, é como se fosse uma árvore. Nós temos aqui a traqueia, que se ramifica em dois, formando os brônquios do direito e o esquerdo. E depois nós temos o quê? Os bronquíolos, que são essas ramificações. Nas pontas dos branquíolos, aqui a gente consegue ver melhor, mais ampliado. Então, aqui a gente tem a traqueia, se ramifica em dois, formando os brônquios. Aí, as ramificações dos brônquios são o quê? Os bronquíolos. E nos bronquíolos, nas pontas dos bronquíolos, nós temos os alvéolos pulmonares, que é onde ocorre a respiração ali, a troca gasosa, que é feita pelo sangue através da hematose. Ou seja, esse ar ele entra, faz todo esse caminho da narina, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, bronquíolos, brônquios, chegam no alvéolos pulmonares, nos alvéolos pulmonares e acontece porque é irrigado ali nos alvéolos pulmonares de vasos sanguíneos. Entra ar, esse ar entra, chega lá nos alvéolos, é feita uma troca gasosa entre os vasos sanguíneos. Aí vão para os vasos sanguíneos oxigênio e sai dos vasos O2. Ou seja, inspiramos O2 e expiramos o CO2. E esse CO2, que vem também das células, ele vem da quebra da glicose, que é dos alimentos que nós comemos. Então, o pulmão é composto pelos bronquíolos e alvéolos pulmonares e pelos brônquios também, é o nosso órgão responsável pela respiração. Então, nós temos a traqueia, os brônquios e aqui nós temos os pulmão, que é formado pelos bronquíolos e lá nos alvéolos pulmonares ocorre a troca gasosa por hematose. Então, aqui, ó, uma revisão geral para vocês verem o caminho que o O2 faz e o CO2 faz, que é de inspiração e expiração. Então, vamos lá. O ar ele entra pela narina, passa pela cavidade nasal, onde ele é aquecido, umedecido e algumas partículas de bactérias e vírus ficam através do muco. Depois passa pela laringe, depois ele passa pela laringe, desculpa, ele passa pela faringe, depois pela laringe, vai para a traqueia, pelos brônquios, depois ele passa, vai para os bronquíolos e depois ele vai para os alvéolos pulmonares. Só que isso ocorre, olha só, ele ocorre de forma tão rápida que a gente não consegue, às vezes, perceber. Então, esse processo de respiração é um processo que ocorre rápido. Aqui a gente tem um GIF mostrando como que ocorre. A gente tem a entrada de ar que passa aqui pela cavidade nasal, depois entra pela narina, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, os alvéolos pulmonares que se ramificam, desculpa, pela traqueia, depois pelos brônquios, que são a ramificação da traqueia, vão para as ramificações que são os branquíolos e depois para os alvéolos pulmonares. Aqui a gente tem uma ampliação, onde ocorre a troca gasosa por hematose. Então, entra O2, que é o oxigênio, e sai CO2, através da quebra da glicose. Por que então que é importante a gente estudar esse sistema? Nosso cenário atual, nós estamos lidando com a pandemia do Covid-19, que é um vírus que se aloja principalmente nas vias aéreas e respiratórias. Ou seja, esse vírus, ele entra no nosso organismo e ele se aloja nos alvéolos pulmonares, que é onde exatamente ocorre a troca gasosa por hematose. Então, olha só, esse vírus está totalmente ligado a esse sistema. Por quê? Quando nós nos contaminamos, seja por pegar a secreção de alguém contaminado, seja por espirrar ou tossir perto de alguém e essa pessoa respirar isso, esse vírus entra,
ele vai ali para sua via respiratória e até chegar aos seus vasos pulmonares, que ali é o melhor lugar para ele poder se reproduzir. Depois que ele se reproduz bastante, o seu organismo reconhece que ele é um intruso, então as células de defesa inflamatórias do nosso organismo vão ali e elas começam a produzir uma substância, um moco, para tentar combater esse vírus. Quando isso acontece, lá nos alvéolos pulmonares começa a ficar muito cheio de muco, acaba dificultando a troca gasosa por hematose. E é por isso que as pessoas começam a ficar com dificuldade de respirar. Então, é importante que a gente entenda que é importante ficar em casa, usar máscara e álcool, porque o álcool ele elimina a bactéria, quebrando o citoplasma, quebrando a parede celular da bactéria. E ele é importante porque ele impede que a gente, quando pegue alguma pessoa contaminada, a gente passe o álcool e esse vírus morra. É importante também ficarmos em casa para poder, mesmo se tivermos ou não tivermos, evitar de ficar contagiando e espalhando esse vírus para outras pessoas, para os seus próprios familiares. E mesmo que se você então tem que sair, que use máscara, porque quais são, a gente viu, quais são as principais entradas da via respiratória? É a nossa narina e a nossa boca. Então, quando tocamos em algo que está contaminado e não sabemos, geralmente coçamos o nariz, passamos a mão na boca, no olho. O vírus usa essas secreções para entrar na nossa via respiratória, fazer todo esse caminho que a gente viu, chegar lá nos vasos pulmonares, onde é o melhor lugar para ele se reproduzir, e aí começar a se reproduzir, enfim, de forma exacerbada. Com isso, acaba prejudicando a nossa respiração e causando muitas outras doenças. Então é importante ficar em casa, usar máscara e usar álcool, tá bom? Obrigado.